Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias, nós juntos, estudamos a Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e hoje nós fazemos nosso estudo adicional, nosso resumo da semana, falando um pouquinho do que nós aprendemos, daquilo que Deus tem pra gente. E o nosso texto dessa semana, nosso verso para memorizar, foi o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso está em João capítulo 16, verso 33, e o nosso verso geral, da lição 8 que nós estamos estudando, é livre-arbítrio, amor e providência divinas. Estou colocando para você agora o desenho que aparece na lição, que é um desenho que sempre tem em todas as capas de cada lição que nós estudamos. Aí você está vendo agora uma caixinha com vários corações, e esses corações eles têm asinhas. E no meio dessa caixa tem a escuridão, com um fogo, lá embaixo, e temos também um outro lado mais claro, como parecendo um sol, um brilho, que irradia da parte de cima. E os coraçõezinhos, eles escolhem qual é o lado que eles querem. Eles saem da caixa, já que eles foram criados, eles saem da caixa, então eles escolhem ou estar indo para a escuridão, ou estar indo para a luz. Graças a Deus, esse desenho, a maioria, está indo para a luz. O que nos fala então esse desenho? O que ele ensina para a gente? Todos nós somos criados por Deus. Nosso coração, nossa pessoa, nosso ser foi criado para o Senhor. O coração geralmente é símbolo de amor, né? Todos somos criados com amor de Deus. Mas nós temos que escolher qual é o caminho que a gente tem que seguir. Seja para Deus, ou seja para o inimigo de Deus. Seja para a luz, ou seja para a escuridão, que é a ausência de Deus. Nós falamos nessa semana sobre o livre-arbítrio, e isso é o livre-arbítrio. Seres moralmente livres escolhem qual é o caminho que eles querem seguir. E todos nós, 100% das pessoas, terão que comparecer diante de Deus um dia para prestar contas de qual foi o seu caminho. Qual seria a razão de Deus dizer isso na palavra dele, se nós somos predestinados para a salvação, predestinados para a salvação, ou predestinados para a perdição? Que sentido teria o juízo de Deus? Por que Deus diz, então, olha, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, sendo que todos são dele? Deus, ele nos cria com a providência dele, com o poder dele, para um plano especial de salvação, para estarmos com ele na luz. Mas seres moralmente livres escolhem estar na luz ou na escuridão. Nós escolhemos amar a Deus ou não amá-lo. Do contrário, seríamos como robozinhos criados, sem tanto faz o que você escolhe, deixa de escolher, já está tudo determinado mesmo. Ou como a gente já explicou nessa semana, aquela teoria da predestinação. Algumas pessoas creem que alguns foram criados para o fogo do inferno e outros foram criados para a luz celestial. Isso não é bíblico. Por mais que muitas pessoas sinceras acreditem nisso, essa não é a palavra de Deus, não é o que ele ensina. É verdade que todos nós escolhemos o bem ou o mal, escolhemos seguir com Deus ou não. Essa é a verdade. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, eu odeio Deus, se eu não tiver escolhido odiar. Ou eu amo ao Senhor, se eu não escolher o amá-lo. O amor e o ódio também são escolhas. Então nós temos que escolher se amamos ou se odiamos, temos que escolher o que fazemos ou deixamos de fazer o mal, ou se fazemos o bem, não importa. Seja qual for a nossa escolha, é sempre nossa escolha. E Deus é incapaz, muito bom frisar isso, hein? Deus é incapaz de nos forçar a escolher, porque nós não fomos criados e porque não é isso que Deus é. Não é esse quem Ele é. Ele não é alguém que faz o mal, cria o mal. É muito importante a gente ter isso na nossa mente. Deus é impotente para fazer o mal, para criar o mal, no sentido de que Ele não faz. Não é quem Ele é, não é a essência dele. Deus é onipotentemente bom, incapaz de fazer o mal. A Bíblia fala uma vez no livro de Isaías, se não me engano, que você pode procurar em outro texto, até coloca para mim aqui nos comentários qual é o texto, que eu não me lembro exatamente onde, que diz que a ação de Deus de destruir é uma ação estranha de Deus, o ato estranho de Deus. Mas é que não é que seja estranho, é porque a justiça de Deus e quem Ele é não permitirá que o mal exista para sempre. E como Deus vai destruir o mal, infelizmente algumas pessoas vão escolher se agarrar a Ele. E por escolherem o mal, vão embora com Ele, vão deixar de existir. Deus não quer isso. Deus predestinou todos nós sim para a salvação, mas a escolha é nossa. Nós devemos escolher estar com Ele ou não. E é isso que a gente aprendeu essa semana. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, mas Ele não força ninguém.
porque Ele é soberano em fazer o bem e está no controle sim de todas as coisas e pode se aproveitar dos momentos que nós passamos nessa vida para nos ensinar, para nos educar, para nos fortalecer, fazer com que o nosso caminho seja um caminho de luz e não de escuridão. Deus tem um propósito para todas as vidas e quando a gente vai à palavra de Deus, é exatamente isso que a gente vê. Um propósito de Deus se cumprindo conforme a sua vontade. Mas claro, se os seres humanos seguem o caminho de Deus ou escolhem estar com Deus, porque ninguém é forçado. Na lição de domingo nós vimos sobre a soberania de Deus, na lição de segunda-feira sobre o Deus Todo-Poderoso, e eu friso mais uma vez, onipotentemente bom. Deus é todo-poderoso para o bem. Na lição de terça-feira nós vimos que nós escolhemos amar a Deus como uma resposta ao amor dele. Na lição de quarta-feira nós vimos que a vontade de Deus é uma, salvar todo mundo, mas nem sempre acontece a vontade de Deus, então o remédio de Deus, que é a cruz do Calvário, é para que nós possamos escolher, todos quantos quiserem, a salvação, porque fomos criados para isso, mas a escolha é nossa. Ontem nós vimos que Cristo venceu o mundo, Ele passou por tudo que nós passamos, Ele enfrentou essa vida e Ele venceu pelo poder do nome de Deus. E hoje eu vou deixar com você um trechinho do livro O Desejado de Todas as Nações, página 11. É muito interessante esse texto, eu quero que você preste bastante atenção, porque ele fala do plano de Deus. Vamos lá. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão e Eva. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, verso 25. Deus nunca é pego de surpresa, Ele já sabe tudo. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do inimigo, do apóstata, aquele que abandona as fileiras de Cristo. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Espero que você e eu tenhamos crescido no conhecimento de Deus nessa semana, entendendo que a escolha, no final das contas, é nossa. Eu oro a Deus para que você escolha estar com Ele todos os dias. E se um dia você caiu, se hoje você está longe de Deus, volte para Ele. Ouça a voz do Senhor e a salvação estará para você. Lembre-se de Nabucodonosor, um homem que adorava deuses, fazia muita coisa errada, muita coisa ruim. O reino dele foi destruído como castigo pelas maldades, mas no finalzinho lá ele ouviu a palavra de Deus e mesmo apesar de ele ter feito muitas coisas erradas, ele se converteu e sim, estará no céu. E se você quiser bater um papo com Nabucão, só escolha estar com Jesus. E tantos outros personagens bíblicos, né? Que escolheram viver uma vida ruim, mas no final escolheram estar com Deus. Nunca foi o plano de Deus que elas vivessem uma experiência ruim, mas sim que se entregassem a Deus, porque esse é o propósito de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, tiveram a oportunidade de viver uma vida plena, abençoada com Deus, mas escolheram situações ruins e mesmo assim, lá no último suspiro, se entregaram a Deus e sim, apesar do plano de Deus não ter sido cumprido na vida delas, elas serão salvas pelo sangue de Cristo, porque é somente por Jesus que alcançamos a salvação. Por que deixar para a última hora? Se a gente pode escolher hoje viver o sonho de Deus nessa vida, não tem porquê, né? Viva com Deus, viva de forma plena. Vamos nos orar. Querido Pai, nessa semana nós aprendemos que o Senhor é soberano, o teu amor e tua justiça duram para sempre, que sempre nós temos o direito de escolher e o nosso Deus, nosso amado, maravilhoso Deus, nos ama e abriu o caminho da salvação para a gente. Obrigado por tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, amanhã nós vamos estudar sobre o grande conflito, o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. É um tema muito bacana e eu espero você aqui, para que a gente junto possa estudar a palavra de Deus e crescer no conhecimento do Senhor aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Peço a você que curta esse vídeo, compartilhe e principalmente, fale do amor de Deus, para que Ele volte logo e a gente possa voltar para casa, a casa do Pai. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.